Senadora, é inegável, não tem como não perguntar isso, né? A sensação que o senhor tem de observar exatamente o desmanche dessas condenações todas e talvez até a possibilidade do Estado brasileiro ter que indenizar nessas figuras que agora voltam também à política a partir de decisões da Justiça. Olha, vamos colocar um exemplo. O ex-presidente Fernando Collor, ele sofreu impeachment lá atrás, né? No caso do PC Farias, e depois houve a propositura de uma ação penal contra ele, na qual ele acabou sendo absolvido por falta de prova, ausência de prova suficiente. Não vou entrar no mérito ali da absolvição, talvez tenha sido correta pelo contexto, mas havia todo um escândalo de corrupção que indicava a possível prática de crimes por ele naquela época, né? Acabou se entendendo diferente, ele acabou sendo absolvido. Depois ele foi eleito senador, né, depois de passar o período de inelegibilidade, foi eleito senador. Durante o governo Lula foi-lhe dado o controle, o anterior governo Lula, sobre a BR Distribuidora, e ele foi investigado e foi agora novamente processado e desta feita condenado no Supremo Tribunal Federal por corrupção. Então, se alguém que pratica crimes não encontra barreiras, né, se a impunidade é premiada, a grande tendência é os fatos se repetirem. Vemos aqui, por exemplo, hoje no governo Lula, um desmonte dos mecanismos de controle. Nós estamos vendo até casos, né, sendo divulgados envolvendo possíveis corrupções, subornos em tribunais, vendas de sentença. Não me refiro aqui, evidentemente, ao STF. São situações que aconteceram aí em tribunais de justiça, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que estão sob investigação, mas que nos têm causado surpresa e afronta. Então, se nós não formos firmes contra a corrupção, se nós abdicarmos dessa luta, nós vamos ter uma progressiva deterioração das nossas instituições, uma afetação da nossa economia e, igualmente, a afetação da nossa democracia. As pessoas que votam, né, os eleitores, ficam revoltados quando veem os governantes agindo em benefício próprio e não em benefício da população. Então, nós temos que retomar essa agenda de combate à corrupção. O senhor falou muito sobre os acertos da operação, né? Sobre a história da operação, o marco que ela deixou. O senhor vê dentro da Operação Lava Jato algum erro? Não, eu acho que ela teve as virtudes de, naquela magnitude de casos de corrupção, as revelações, a dimensão, foi um caso muito difícil. E veja que essa reação às investigações da Operação Lava Jato, elas se acentuaram durante esse governo, né? Não que não tivessem movimentos anteriores, mas quase 4 anos depois, 6 anos do seu término, que nós estamos vendo essas sucessivos reveses, mas que não justificam, que têm deixado a população revoltada com isso que está acontecendo. Então, não vejo assim, embora se diga que tenha havido uma politização, não teve nada disso. Todos os casos foram julgados com base nas provas. Tivemos agentes políticos de vários partidos atingidos pelas investigações, não porque eram do partido X ou do partido Y, mas porque haviam cometido crimes. Como eu disse anteriormente, eu tenho um grande orgulho do trabalho que foi feito da Operação Lava Jato, e a grande questão que nós temos que fazer hoje, diante desses reveses, é que país que nós queremos. Nós queremos um país que a corrupção seja liberada ou de que ela seja combatida? E se a resposta verdadeira é a segunda, o que nós temos que fazer para retomar essa agenda? Uma das formas que eu te falei é essa. Retomar de baixo para cima, passo a passo, porque não é uma agenda fácil dentro do contexto político atual, mas é uma agenda que nós não podemos abandonar se nós queremos ser um dia um grande país.